Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, né? E hoje nós vamos falar aqui sobre cônicas ainda, mas a respeito de parábola, tá ok? Vamos lá. Então nós temos aqui ó, a parábola, tá vendo? A parábola ela é obtida seccionando-se obliquamente um cone circular reto. Tá vendo ali o cone reto? E aí a gente ó, faz um corte, tá vendo? De maneira inclinada. E aí a gente gera aquela imagenzinha ali, ó, que é exatamente uma parábola, tá ok? Uma observação importante aqui, ó. Essa parábola é a mesma que você estudou sobre função do segundo grau. Porém, o estudo aqui, ele foca na figura em si e não na sua função. Definição de uma parábola. É o conjunto de todos os pontos que equidistam, ou seja, está a uma igual distância de um ponto e uma reta. Por exemplo, sendo o ponto A, B, C, D e F pontos de um plano qualquer e D uma reta desse mesmo plano, de modo que nenhum ponto pertença à reta D, então nós temos aqui, ó, tá vendo o nosso plano cartesiano, e aí eu tenho aqui, ó, a minha reta, que a gente vai chamar a partir de agora de reta diretriz, tá bom? Então é a reta D, tá legal, pessoal? E aí nós temos aqui o ponto F, tá legal? E aí a gente vai ter aqui uma formação de vários pontos, do ponto A, B, C, D e E. Observem só, olha só. Essa distância aqui do ponto F até o ponto A, ó, tá vendo aqui? Essa distância é a mesma distância do ponto A até a reta diretriz. Essa distância sempre vai ser a mesma, tá legal? Agora vamos verificar aqui o ponto B, ó. A gente vai criar um ponto B aqui, ó, tá vendo? Então a distância do ponto F até o ponto B e a distância do ponto B até a reta diretriz, até a reta D, ó, é exatamente igual também. Perfeito, pessoal? O ponto C da mesma forma, olha aqui, ó, tem um ponto C, e aí a distância do ponto F até o ponto C e a distância do ponto C até a reta D, a reta diretriz, também vai ser a mesma distância. Observa agora do outro lado o ponto D e o ponto E. Ó. Tá vendo o ponto D? A mesma distância. E o ponto E? Também a mesma distância. Eu tenho um foco aqui, tá vendo? Eu tenho a reta diretriz. Então, esses pontos que estão entre o foco e a reta diretriz, se eles têm a mesma distância, tá vendo? Do ponto F até o ponto A e do ponto A até a reta diretriz, tem a mesma distância. Então, isso vai significar que eu estou criando aqui ó, uma parábola. Tá vendo? Se eu traçar, né, uma linha em cima desses pontos, eu crio ali uma parábola. Essa é a definição de parábola. Tá bom, pessoal? Algo importante aqui a gente comentar também é o seguinte, ó, que do ponto F até a reta diretriz, eu vou chamar essa distância de parâmetro. Tá ok? Do ponto F, vou repetir, ó, do ponto F até a reta diretriz, eu vou chamar essa distância de parâmetro. Tá legal, pessoal? Vamos continuar aqui, ó. Elementos da parábola. Nós temos aqui o plano cartesiano e nós temos uma parábola. Essa parábola está com centro na origem. Tá legal, pessoal? E aí a gente vai ter aqui os elementos dessa parábola. Vamos verificar? Então nós temos aqui o foco, ó. O ponto F é o foco, tá? Nós temos a reta diretriz. Nós temos aqui o parâmetro, olha lá, ó, tá vendo? Então, a distância do foco até a reta diretriz, eu vou chamar isso de parâmetro, tá legal? Então, a gente sabe, lógico, né, que do foco até o centro é exatamente P dividido por 2. E do centro até a reta diretriz vai ser P dividido por 2 também. É lógico que é a metade do parâmetro, já que eu estou dividindo essa distância aqui em 2 no ponto médio, que é o centro, que é a origem da nossa parábola. O vértice aqui, o ponto V, né, é exatamente o ponto médio entre o foco e a reta diretriz. Né? Por isso que eu dividi por 2, eu dividi pela metade, que ele é o ponto médio, ele sempre vai ser o ponto médio. Então, é claro que se eu tenho uma distância do foco até o vértice, essa distância vai ser igual do vértice até a reta diretriz. Tá legal, pessoal? Nós temos aqui ó, o eixo de simetria. Ele pertence, né, ele contém, né, o vértice V e o foco F. Eles ficam nessa mesma reta aqui, ó, sempre o vértice e o foco, tá legal? E aí é como se fosse um espelho, por isso que se chama eixo de simetria, né? Se eu tenho do lado esquerdo aqui, ó, a minha parábola, então do lado direito vai ser exatamente o espelho do lado esquerdo. Tá ok, pessoal? Equação reduzida da parábola com centro na origem, pessoal. Nós temos aqui o nosso primeiro caso, que é a concavidade da parábola voltada para cima. Então, nós temos o plano cartesiano
temos aqui a nossa parábola e a concavidade dela, a abertura dela, está para cima. Então, nesse caso aqui, a gente tem essa parábola com o centro na origem do plano cartesiano. Tá vendo ali? Ok? E aí nós vamos representar aqui a nossa reta diretriz. Quando a nossa concavidade da parábola estiver para cima, a nossa reta diretriz vai estar embaixo do eixo x. Tá ok? E aí nós temos aqui a representação do menos p sobre 2 como coordenada. Então, essa reta diretriz aqui, ela é y igual a menos p sobre 2. Essa é a equação da reta diretriz. Porque quando os valores de menos p sobre 2 forem iguais a menos 2, por exemplo, né? Então, ela vai estar ali na coordenada menos 2. Se for menos 4, ela vai estar ali na coordenada menos 4. Ou seja, ela cruza o eixo y na coordenada menos 4. Ela intersecta o eixo y na coordenada menos 4. Ok, pessoal? Lembrando que aqui se trata do valor negativo porque ele está abaixo do eixo x. Tá, ok? Por isso que é um valor negativo. Já o foco, olha lá o foco. As coordenadas do foco estão acima do eixo x. Eles pertencem ao eixo y, tá vendo? Sempre no eixo y, e estão acima do eixo x. Então, o foco, as coordenadas, é 0 para x, né? Porque ele está exatamente em cima do eixo y, e as coordenadas de y é p sobre 2, que nesse caso aqui a gente não sabe o valor. Então, a gente identifica aqui como sendo p sobre 2. Poderia ser o valor 2, poderia ser 4, poderia ser 5, essa distância do centro até esse ponto aqui que a gente está chamando de foco. Tá ok, pessoal? Por isso, o valor é positivo aqui também, tá? Porque está acima do eixo x. Isso tudo a gente fez para quê? Para a gente representar aqui a nossa fórmula, né? Então, toda vez que a parábola estiver para cima, nós vamos representar essa fórmula aqui, x ao quadrado é igual a 2py, tá legal? Então, é 2 vezes o parâmetro vezes o valor de y. Ok, pessoal? Aqui também temos como dizer, aqui, nós temos como informar que o valor de p ele é maior do que zero, ou seja, é um valor positivo, tá? O valor do parâmetro aqui é um valor positivo. Por que isso? Porque a nossa parábola está voltada para cima. Toda vez que a nossa parábola estiver voltada para cima, nós temos aqui o valor do parâmetro acima do eixo x. E isso significa que ele é positivo. Tá legal, pessoal? Nosso segundo caso aqui, concavidade da parábola para baixo. Nesse caso aqui, nós vamos ter a concavidade voltada para baixo. Então, o centro ali continua sendo no plano cartesiano, centro na origem, tá vendo? Só que agora a nossa reta diretriz ela está acima do eixo x. Olha lá, tá vendo? Então, eu tenho ali a minha equação da reta diretriz como os valores positivos, que podem ser qualquer valor. Nesse caso aqui, y é igual a p sobre 2, onde p sobre 2 pode ser igual a 5, igual a 6, igual a 7, tá ok? Então, y é igual a p sobre 2. P sobre 2 é positivo porque está acima do eixo x. E o foco, nesse caso aqui, ele é 0, né? As coordenadas do foco é 0 e menos p sobre 2. Por que menos p sobre 2, professor? Exatamente porque está abaixo do eixo x. Tá vendo ali? Por isso é menos p sobre 2. Tá legal, pessoal? E nós temos, claro, a distância aqui do parâmetro, que a gente já sabe, que é do foco até a reta diretriz. Essa é a distância do parâmetro. Nós temos aqui a nossa equação para esse caso, nosso segundo caso aqui, que é x ao quadrado é igual a menos 2 vezes p vezes y. O que se diferencia do nosso primeiro caso? Que aqui, o valor de p ele é negativo, exatamente porque a nossa parábola ela está voltada para baixo. Então, o primeiro caso e o segundo caso, o que se diferenciam são exatamente as coordenadas, né? Passam a ser negativas e passam a ser positivas, tá bom? Nosso terceiro caso, concavidade da parábola para a direita. Então, nós temos aqui o nosso plano cartesiano e a nossa concavidade aqui, da parábola está voltada para a direita. Nesse caso aqui, nós temos a reta diretriz, olha ali, exatamente cruzando, né, intersectando o eixo x. Então, x é igual a menos p sobre 2. Essa é a equação dessa reta diretriz aqui. E aí, do outro lado, a gente tem o foco, né? Perfeito? E nesse caso aqui, como a nossa parábola está voltada para a direita, nós temos os valores por foco, as coordenadas do foco, como x sendo positivo, tá ok? Então, nesse caso aqui, nós temos para x p sobre 2, que eu não sei, pode também assumir qualquer valor, né? E eu tenho aqui as coordenadas
para y igual a zero, porque está acima do eixo x, tá legal? E a distância do parâmetro aqui é exatamente da reta diretriz até o foco, perfeito? E agora a gente vai representar aqui, ó, a nossa fórmula, né? Y ao quadrado é igual a 2px. Quando eu tenho a minha parábola voltada para a direita, eu digo aqui, ó, que o y está ao quadrado e não mais o x está ao quadrado. Eu faço uma troca aqui, ó, de x pelo y, tá? Então, quando ele estiver para cima e para baixo, é x ao quadrado. Quando ele estiver para a direita ou para a esquerda, é y ao quadrado. Tá legal, pessoal? E nesse caso aqui vai ser positivo, por quê? Quando a concavidade aqui está voltada para a direita, eu tenho os valores positivos para x. Então, tem o valor 1, 2, 3, 4, né? No nosso plano cartesiano aqui eu tenho os valores positivos. Por isso, P ele é maior do que zero. Ou seja, na minha fórmula lá, ó, é 2px. Agora, vamos verificar aqui o nosso quarto caso, que é quando a concavidade da parábola está para a esquerda. Nós temos aqui o nosso plano cartesiano com a nossa parábola. E aí nós vamos representar a reta diretriz. Está aqui a nossa reta diretriz, ó. E agora a reta diretriz ela passou a ser positiva. Quando a gente faz a concavidade da parábola para a direita, olha lá, ó, a reta diretriz ela é negativa. Aqui não. Aqui, se você observar, ela é positiva. Por quê? Ela está do lado direito do nosso plano cartesiano. Então, os valores de x são positivos. Por isso que ela é x igual a p sobre 2, onde p sobre 2 pode ser qualquer valor. Pode ser o valor 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai sucessivamente. Tá legal, pessoal? O foco, da mesma maneira que a gente fez anteriormente, nesse caso aqui ele vai ser negativo. Então, os valores para x vão ser valores negativos, porque ele está do lado esquerdo do nosso plano cartesiano. Então, é menos p sobre 2, onde p sobre 2 pode ser qualquer valor, portanto, que seja negativo. Tá legal, pessoal? E nós temos aqui o nosso parâmetro, que é da reta diretriz até o foco. Ok? Lembrando aqui que nós temos a nossa equação para resolver esse nosso quarto caso aqui, né? Que é quando a parábola está para a esquerda. O que vai mudar em relação a quando a parábola está para a direita é que o y ao quadrado agora é igual a menos 2px. Ou seja, agora ele é negativo. Isso porque nós temos aqui, ó, o p é menor do que zero, já que se trata, quando a parábola está voltada para a esquerda, de valores negativos, tá? A gente verificou aqui agora a parte teórica, conceitual da parábola, né? Os seus elementos, tá ok? Então, agora a gente vai fazer alguns exercícios. Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Determine a equação de uma parábola abaixo, cuja reta diretriz é x igual a menos 2 e o foco é igual a 2 e 0. Então, vamos verificar aqui como a gente pode fazer isso. Da maneira mais fácil é desenhando. Tá? Então, vamos fazer o desenho, vamos esboçar esse desenho aqui. Então, nós vamos ter aqui o nosso plano cartesiano. Eu já representei aqui as coordenadas que são necessárias, que a gente vai utilizar para esboçar esse desenho, que é o menos 2 e o 2. Tá legal? Ele diz aqui, pessoal, que a reta diretriz é x igual a menos 2. Então, o que nós temos que fazer aqui? Temos que cruzar, interceptar, passar pelo valor de x ali, ó, tá ok? Do eixo x, em menos 2, na coordenada menos 2. Então, vamos fazer isso. Ó. Olha lá. Ó. Eu passei a nossa reta diretriz na coordenada menos 2. Tá legal? Então, x, a reta diretriz, é igual a menos 2. Tá perfeito ali. Tá? Agora, ele disse que o foco é 2 e 0. Então, eu tenho que achar essa coordenada em x igual a 2 e em y igual a 0. Eu tenho aqui, ó, esse pontinho vermelho ali. Ó. Tá vendo? X igual a 2 e y igual a 0. Tá legal, pessoal? E aí, nós temos aqui algumas informações que são importantes. Qual é o nosso vértice? O nosso vértice não é exatamente o valor médio entre o foco e a reta diretriz? Partindo desse princípio, né, desse pensamento, eu posso representar aqui a minha parábola. Ela vai estar com a concavidade voltada para a direita. E, professor, mas por que o senhor colocou ela com a concavidade voltada para a direita? Porque se eu coloco com a concavidade voltada para cima, ou para baixo, ou para a esquerda, ela vai em algum momento intersectar, ó, cruzar a reta diretriz. E ela não pode em nenhum momento cruzar essa reta diretriz. Por isso que a concavidade é voltada para a direita dessa parábola, tá bom, pessoal? E aí o nosso vértice ali é exatamente na origem, tá vendo ali? Ó? Está na origem, ok? E agora ficou fácil, por quê? Do vértice até o foco e do vértice até a reta diretriz é exatamente o nosso ponto médio. E é o P sobre 2. Olha lá, vou representar aqui. Ó.
Tá vendo? Então, nós temos aqui o P sobre 2 e nós temos aqui o parâmetro, que é a distância da reta diretriz até o foco. A distância da reta diretriz até o vértice, que nesse caso aqui é o centro, é a origem do nosso plano cartesiano, é P sobre 2. E essa distância vale quanto? Se você pegar aqui o vértice e você ir até o foco, você vai ter uma distância aqui igual a 2. Então, eu posso dizer que P sobre 2, olha lá, é exatamente igual a 2. Ok, pessoal? Ficou claro isso para vocês? Ó, do vértice, do centro, até o nosso foco, eu tenho uma distância igual a 2. Então, P sobre 2 vale 2. Tá legal? E aí, ó, como eu estou dividindo o P sobre 2, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 2, né? Então, P é igual a 4. Achei o valor de P. Agora, eu preciso dizer se esse valor de P ele é positivo ou ele é negativo. Observa que a parábola aqui está para a direita. Então, ela está pegando os valores aqui, ó, de x positivos. Então, o nosso P aqui ele é maior do que zero. Ele é um valor positivo. E aí ficou fácil da gente encontrar aqui agora a nossa equação, né? Por quê? Nós temos aqui ela, ó, y² igual a 2px. Tá legal? Essa aqui é a nossa equação dessa parábola, porque ela está voltada para a direita, ok? E aí nós temos y², fazendo a substituição, ó, do valor de P, nós vamos ter 4. E aí y² é igual a 2 vezes 4, então y² é igual a 8x, tá bom, pessoal? Então y² é igual a 8x. Existem outras formas de você encontrar esse valor, mas eu creio, na minha opinião, que essa aqui é a maneira mais simples de você resolver uma parábola aqui para você encontrar a equação da parábola, tá, pessoal? Vamos fazer aqui um outro exercício, número 2. Olha só, considere uma parábola com vértice na origem, cujo foco seja o ponto F, 0 e 3, as coordenadas do foco. Determine a equação da reta diretriz e a equação da parábola. Bom, aqui ele já está dizendo que o vértice está na origem do sistema, tá vendo? Na número 1, ele nem disse isso, eu tive que representar através do nosso esboço. Mas na número 2, ele está dizendo que está no centro, está na origem. Bom, por que ele disse isso? Por que ele colocou dessa maneira, né? Porque ele quer saber também aqui qual é a equação da reta diretriz, além da equação da parábola, tá? Então, vamos verificar aqui como fica isso no plano cartesiano, olha só. Eu representei já aqui a parábola, ó, no plano cartesiano voltada para cima. E, professor, mas por que o senhor colocou a parábola voltada para cima? Observa aqui, ó, quais são os valores do foco, as coordenadas do foco. É 0 e 3. Então, para x é igual a 0. E para y é igual a 3. Olha lá, ó. Tá vendo por que eu coloquei a parábola voltada para cima? Tá vendo? O foco sempre fica dentro dessa abertura, né, que a gente chama de concavidade, tá, gente? Então, nós temos ali o foco, ok? E aí, ó, qual é a equação da reta diretriz, pessoal? Agora ficou fácil. Por quê? Do foco até o vértice, que no nosso caso aqui é o centro, é a origem do plano cartesiano, eu tenho P sobre 2, lembra? Só que eu sei que o vértice ele é o ponto médio entre o foco e a reta diretriz. Então, se o vértice é o ponto médio entre o foco e a reta diretriz, quanto vale a reta diretriz aqui? Ela só pode valer exatamente o valor 3. Não é isso, pessoal? Se é o ponto médio, né? Então, a reta diretriz aqui vale 3. Só que ela está abaixo do eixo x. E quando nós encontramos os valores abaixo do eixo x no plano cartesiano, nós representamos ele como um valor negativo. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Essa reta diretriz ela vai estar cruzando o eixo y ali no menos 3, na coordenada menos 3. Está vendo ali? Ó? Perfeito? Porque agora eu tenho exatamente o valor total do meu parâmetro, que é 6. Ó. Certo? E o meu vértice é o ponto médio. Lembra sempre disso, pessoal. O vértice é o ponto médio. Então, se eu tenho uma distância do vértice até o foco igual a 3, então, do vértice até a reta diretriz, eu também tenho que ter um valor igual a 3. Lembra aqui que a gente está tratando de distância. Então, não pode ser uma distância igual a menos 3. Porém, no plano cartesiano, nós representamos esse valor como um valor menos 3. Tá? Então, a reta diretriz ali é menos 3. Ok, pessoal? E aí, nós podemos agora dizer que a equação da reta diretriz é y igual a menos 3. É exatamente isso. Ela está cruzando o eixo y em menos 3, na coordenada menos 3.
Por isso que a reta diretriz aqui ó, é y igual a menos 3. Observa no exemplo número 1 que é x igual a menos 2. Então, ela está cruzando ó, o eixo x em menos 2. Aqui no exemplo número 2, y é igual a menos 3. Então, ela vai cruzar o eixo y em menos 3. Tá bom, pessoal? Continuando aqui, agora ele quer saber o quê? A equação dessa parábola. Então, se a concavidade está voltada para cima aqui, ó, a gente vai ter que representar essa equação. Então, antes disso, pessoal, vamos colocar aqui ó, os valores de P sobre 2 e P, ó, tá vendo? Eu coloco para facilitar o entendimento de vocês, tá? Então, a gente tem o ponto médio aqui, ó, que é exatamente o vértice, que é o centro do nosso plano cartesiano. Então, a gente tem o P sobre 2, temos também o parâmetro, que é do foco até a reta diretriz, tá? E aí a gente vai dizer aqui que o P sobre 2, ele vale quanto, pessoal? Observem só, olha aí, ó. O P sobre 2 vale quanto? Ficou fácil da gente descobrir, porque nós temos o vértice, que é exatamente o centro do plano cartesiano. Então, se eu colocar aqui do vértice até o foco, eu vou encontrar a metade do parâmetro. Essa metade do parâmetro é P sobre 2. E qual é a distância que eu tenho ali do vértice até o foco? É 3, né? Então, P sobre 2 vale 3. Se P sobre 2 vale 3, eu pego o 2 que está dividindo e jogo para o outro lado multiplicando, o P vale 6. Agora, pessoal, ficou fácil da gente encontrar aqui o nosso resultado, tá? Mas antes da gente encontrar o nosso resultado, a gente colocar aqui a nossa equação, a gente precisa saber se o P, se o valor do parâmetro, ele é positivo, ele é maior do que zero ou ele é menor do que zero. Então, a gente tem que relembrar lá, ó, a concavidade está voltada para cima. Toda vez que a concavidade está voltada para cima, os valores são positivos, está acima do eixo x, tá? Então, os valores são positivos para y. Então, o P aqui, ó, ele é maior do que zero, tá? Concavidade voltada para cima, o P é maior do que zero. Tá bom, pessoal? E aí a gente vai fazer o quê? Vamos representar aqui agora a nossa equação. Então, vai ser x ao quadrado igual a 2py. Isso aqui você tem que lembrar, tá? Então, a concavidade está voltada para cima ou para baixo, sempre vai ser x ao quadrado. Tá legal? A concavidade está voltada para a direita ou para a esquerda, sempre vai ser y ao quadrado. Tá? Eu troco sempre o x pelo y. Ok, pessoal? E aí a gente vai resolver. X ao quadrado é igual a 2 vezes P vezes Y. O valor de P não vale 6? Então, é 2 vezes 6 vezes Y. Então, x ao quadrado é igual a 12y. Bom, pessoal, aqui a gente verificou a equação reduzida da parábola com centro na origem. Agora, a gente vai verificar a equação reduzida da parábola com centro fora da origem, tá? Bom, o que vai mudar em relação ao centro na origem? Vamos verificar aqui cada caso. Ó. O primeiro caso, concavidade da parábola para cima. Então, nós temos aqui o nosso plano cartesiano, ok? E nós temos aqui a nossa concavidade voltada para cima da parábola. Olha lá. Ó. A parábola agora ela não se encontra mais com o seu vértice no centro da origem. Tá vendo ali? Ela se desloca, tá vendo? Ela não se encontra mais ali na origem do plano cartesiano. Então, nesse caso aqui, nós temos que ter o quê? As coordenadas do vértice. Então, nós temos aqui ó, o ponto ali ó, que a gente chamou de vértice. E aí a gente vai chamar essas coordenadas de x0 e y0. Tá legal? Então, aqui ó, as coordenadas de x em relação ao vértice e as coordenadas de y em relação ao vértice. Elas não se encontram mais no centro da origem do plano cartesiano. Então, é necessário que eu tenha aqui as informações das coordenadas do vértice dessa parábola. Tá bom? É isso que vai alterar em relação às coordenadas com centro na origem, tá? Vamos verificar aqui, ó, como funciona. Eu tenho aqui a reta diretriz, tá vendo? Ó? Perfeito? E aí, eu continuo com o valor do foco, tá? Dentro da concavidade, dessa abertura, tá bom? É o foco. E aí, observem uma coisa, pessoal, não muda mais nada. Eu só preciso do x0 e y0. Lembrem sempre disso, tá? Por quê? A distância do foco até a reta diretriz é exatamente igual ao parâmetro. Tá vendo? Da mesma forma que a gente viu anteriormente. Tá? O vértice aqui é o ponto médio entre o foco e a reta diretriz. Se o vértice é o ponto médio, divide essa distância em 2, então o meu parâmetro aqui ó, do vértice até o foco é π dividido por 2. Essa distância do foco até o vértice é π dividido por 2, é a metade. E a distância do vértice até a reta diretriz também é a outra metade. Tá bom, pessoal? Ficou claro isso? Tá? A única coisa que eu incluí aqui foi as coordenadas x0 e y0. E aí eu tenho também aqui, pessoal, olha só, o eixo de simetria, tá? O eixo de simetria sempre vai estar voltado, né? Sempre vai estar traçando lá o eixo no vértice e no foco, tá bom, pessoal?
A gente vai utilizar esse eixo de simetria aqui, ele é muito importante com o centro fora da origem, tá? O P, nesse caso aqui, ele é maior do que zero porque a concavidade está para cima, tá? E aí a gente tem aqui, ó, a nossa equação, que vai ser x menos x0 ao quadrado. Observem aqui, pessoal, que o que eu incluí aqui foi que eu subtraí, coloquei entre parênteses, subtraí a nossa coordenada, tá vendo? Era x e y. Agora é x menos x0. E o valor de y é y menos y0, tá? Então ficou x menos x0, tudo isso ao quadrado, é igual a 2p y menos y0. Bom, pessoal, agora vamos verificar o nosso segundo caso aqui, ó, tá? Concavidade da parábola para baixo. Então, nós temos aqui, ó, o nosso plano cartesiano e a nossa concavidade aqui está fora do centro do nosso plano cartesiano, tá vendo? Então, nós temos aqui o vértice, x0 e y0, da mesma maneira. A gente vai ter as coordenadas de x e de y. E aqui nós vamos ter a nossa reta diretriz, tá? Nós temos os valores do foco, que estão dentro da nossa concavidade da parábola, tá ok? E nós temos aqui as informações da distância, né? Da reta diretriz até o foco, vale o parâmetro, né? Que é P. E o vértice é o nosso ponto médio, então, do vértice até o foco é P sobre 2, e do vértice até a reta diretriz também é P sobre 2, tá? Nós temos aqui o nosso eixo de simetria, que é sempre em função, né? Ele sempre é traçado, ele passa sempre pelo vértice e pelo foco, tá legal? É o nosso eixo de simetria. E aí nós temos aqui o valor de P sendo menor do que zero, porque a nossa concavidade está voltada para baixo, tá? A gente vai representar essa equação com valor negativo para P. Então, o que vai mudar em relação ao nosso primeiro caso aqui, é que aqui o nosso P aqui ele é negativo, então vai ficar menos 2P. Já que P é negativo, vai ficar menos 2P. É o que muda do primeiro caso para o segundo caso. Tá bom, pessoal? Em relação aqui à nossa equação com o centro fora da origem. Tá? Bom, uma dica importante aqui é o seguinte: como é que eu vou lembrar, né, dessa equação, quais são os valores de x e y, para não confundir, né? Porque eu não vou ter que trocar, eu tenho que trocar sempre, né? Vocês vão ver no terceiro caso agora e no quarto caso que a gente vai trocar. Para você lembrar disso aqui, você vai fazer a seguinte relação: toda vez que o eixo de simetria, tá vendo? Ele for paralelo ao eixo y, eu vou usar essas fórmulas aqui, tá legal? Claro e evidente, né? Se o P for negativo, eu vou usar a fórmula do segundo caso. E se o P for positivo, eu vou usar a fórmula do primeiro caso. Então, o eixo de simetria ali, ó, paralelo ao eixo Y. Tá legal, pessoal? Lembrem sempre disso. Tá legal? Vamos verificar aqui o nosso terceiro caso. A concavidade da parábola para a direita. Então, nós temos aqui o nosso plano cartesiano, a nossa parábola com a concavidade voltada para a direita. Da mesma forma, ó, eu tenho aqui as coordenadas de x e de y, tá vendo? E aí eu tenho a reta diretriz e o foco. Como é o ponto médio, vou colocar as informações aqui da nossa medida, né? O ponto médio aqui é o vértice, né, dessa parábola. E aí nós temos aqui o valor do parâmetro e é π dividido por 2 do vértice até o foco e do vértice até a reta diretriz. Nós temos também aqui o nosso eixo de simetria, sempre vai passar, né? Ele vai ser traçado através do vértice e do foco, tá, pessoal? E aí nós temos aqui a informação de que ele está voltado para a direita. Então, nesse caso, o P ele é maior do que zero, né? E aí nós temos aqui a nossa equação. Nesse caso aqui, ó, prestem atenção, o eixo de simetria está paralelo ao eixo x. Então, nós temos aqui, ó, primeiro y menos y0 ao quadrado, que é igual a 2p x menos x0. Tá legal, pessoal? Porque o eixo de simetria está paralelo ao eixo x. Tá legal? No nosso quarto caso, a concavidade da parábola está para a esquerda. Então, nós vamos representar aqui nosso plano cartesiano, a parábola com concavidade voltada para a esquerda, tá vendo? O nosso vértice ali. E aí nós temos aqui os valores de x0 e y0, tá? Nós temos a nossa reta diretriz, temos também o nosso foco, ok? Nós temos aqui, ó, as nossas informações aqui da distância, que é o parâmetro, né? Que é do foco até a reta diretriz, e P sobre 2 é metade, que é o nosso ponto médio ali, que é o vértice, do vértice até o foco e também do vértice até a reta diretriz. Tá bom, pessoal? Uma coisa importante a destacar aqui, que nós temos aqui o P menor do que zero, né? Porque a reta está voltada para a esquerda. A nossa equação é essa aqui. Por que a nossa equação é essa aqui? Olha ali, ó. Tá vendo o nosso eixo de simetria? Tá vendo? Ele está paralelo ao eixo x. Por isso que a nossa equação é assim, tá? E aí nós temos aqui a nossa dica, tá? Eu vou deixar aqui registrado, não só falado, né, mas registrado,
que o eixo de simetria sendo paralelo ao eixo x, nós vamos sempre utilizar essa formulazinha aqui, tá? Então, a diferença entre o terceiro caso e o quarto caso é que eu tenho aqui o valor positivo no terceiro caso para P, para o parâmetro, e o valor negativo, né, nesse caso aqui, para P, ele é um valor negativo porque a concavidade está voltada para a esquerda. Ok, pessoal? Vamos fazer aqui um exemplo prático aqui. Determinar a equação de uma parábola abaixo, cuja reta diretriz é x igual a menos 2 e vértice é igual a 3 e 5. As coordenadas do vértice são 3 e 5, tá, pessoal? Nós temos aqui o nosso plano cartesiano com as suas coordenadas, tá? Eu coloquei aqui as coordenadas que eu encontro exatamente no nosso exercício, tá? Então, x igual a menos 2. Então, é menos 2 a reta diretriz, tá vendo? Menos 2 ali, representei. E o 3 para x e o 5 para y, tá? Então, vamos verificar aqui como é que a gente vai fazer. Primeiro, a reta diretriz, né? X igual a menos 2, eu vou traçar lá, exatamente a nossa reta diretriz. Eu vou cruzar, vou interceptar no eixo x, tá? Em menos 2, é uma coordenada menos 2. Tá ok? Nós temos também aqui o nosso vértice, que vale 3 e 5. Então, o vértice vale 3 e 5. Aonde estão as coordenadas 3 e 5? O ponto, né? Então, está exatamente ali, o vértice, tá vendo? Perfeito? É o ponto 3 e 5, é ali, 3 e 5, tá? E aí eu tenho aqui agora como representar a nossa parábola. Por quê? Eu não posso dizer que essa parábola está... Eu tenho aqui como representar essa parábola. Essa parábola vai estar voltada para a direita. Porque se eu coloco essa parábola aqui voltada para cima, ela em algum momento vai interceptar a reta diretriz. Da mesma forma, se eu coloco ela para baixo, ela vai cruzar em algum momento a reta diretriz. E se eu colocar ela para o lado esquerdo, aí ela vai cruzar em 2 pontos a reta diretriz. Tá bom? Então, ela tem que estar para o lado direito mesmo, tá? Se vocês observarem aqui, pessoal, eu não tenho o valor do foco. Eu não sei onde eu coloco o foco. Sei sim, claro que eu sei. Vocês querem ver como eu sei? O vértice não é o ponto médio? Então, se eu tenho a distância do vértice até a reta diretriz igual a 5, observa lá que é 5, tá vendo? Do vértice até o eixo y eu tenho 3. E do eixo y até a reta diretriz eu tenho 2. Então, é 3 mais 2 vai ser 5. Tá bom, pessoal? Então, eu tenho 5. A distância... Por isso que a gente não considera o valor negativo, tá? Então, eu tenho 5, essa distância aqui, Tá vendo aqui, É 5. Então, da mesma forma, do outro lado, eu também vou ter o valor igual a 5. Então, do vértice até o foco, eu tenho que ter uma distância igual a 5 também, Observe aqui que eu coloquei a mesma distância, tá? Do vértice até o foco e do vértice até a reta diretriz, porque ele é o ponto médio. Então, eu sei qual é a coordenada do foco, tá bom? E aí ficou fácil, a gente vai representar agora os valores de P, né? E de P sobre 2, tá vendo? Eu coloquei aqui as medidas para vocês entenderem bem como funciona. Então, do vértice até o foco, eu já sei que é 5, né? Então, P sobre 2 vale 5. Tá vendo ali, P sobre 2 é igual a 5. Então, eu vou representar P sobre 2 é igual a 5. O 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, P é igual a 10. Agora, eu preciso saber se o P ele é positivo ou ele é negativo. Como a nossa concavidade está voltada para a direita, o P ele é maior do que zero, ele é um valor positivo, tá? Lembra do eixo de simetria, pessoal? Olha aqui o eixo de simetria. Lembra que o eixo de simetria ele é paralelo ao eixo x? Olha ali, Quando ele for paralelo ao eixo x, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que representar essa fórmula aqui, Tá vendo? Y menos y0 ao quadrado menos 2 vezes p, x menos x0. Tá bom? E aí eu vou substituir as informações. Basta eu substituir o valor de P. P não vale 10, então eu vou substituir, 2 vezes 10. E as coordenadas que eu tenho do vértice? 3 e 5. Então, onde é x0, eu vou colocar 3. E aonde é y0, eu vou colocar 5. Lembrando, pessoal, que aqui o valor 3 é positivo. Então, vai ficar negativo aqui, porque mais com menos dá menos na multiplicação, tá? Da mesma forma, o 5, né? Então, o sinal, ele acompanha, tá bom? Então, nesse caso aqui, mais com menos também vai dar menos, tá? E a 2 vezes 10 é 20. Então, a nossa equação dessa parábola aqui, ela vai ter esse resultado aqui, tá bom, pessoal? Agora, uma coisa muito importante. Tem alguns livros aí, tem alguns professores que eles vão exigir de você que você resolva isso aqui. Então, é necessário que você saiba como resolver isso aqui, tá? Eu, como professor, eu não vou cobrar isso de vocês. Eu vou pedir para vocês pararem aqui, tá? Mas eu vou ensinar a maneira de como vocês resolverem isso aqui, né? Tá bom, pessoal? Então, eu, Fábio, professor, eu vou cobrar de vocês somente até aqui,
Tá legal, pessoal? Sempre nos exercícios que vocês estão fazendo do livro, tá? Eu vou cobrar só até aqui. Mas é importante que vocês saibam como resolver isso. Então, vamos lá. Para resolver isso aqui, eu coloquei a equação aqui, ó. Na nossa primeira igualdade aqui, que é do lado esquerdo, né? Nós temos aqui, ó, y menos 5, tudo isso elevado ao quadrado. Então, eu posso fazer aqui um produto notável. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tá, pessoal? Isso tudo vai ser igual ao quê? 20 vezes x, 20x, menos 20 vezes 3, 60, né? Então, é menos 60. E aí eu resolvo isso aqui, vai ficar y ao quadrado menos 10y mais 25 igual a 20x menos 60. E aí, se a gente jogar o 20x menos 60 tudo para o lado esquerdo, vai ficar y ao quadrado menos 10y menos 20x mais 85 igual a zero. Tá? E aí encerra aqui, ó, tá vendo? Essa equação aqui é igualzinha à nossa equação que a gente resolveu anteriormente, tá? O que muda aqui é a forma que ela é apresentada. Então, é importante você saber das duas formas que ela é apresentada, tá? Eu, professor Fábio, sempre vou cobrar de vocês essa primeira forma aqui, que é a mais simples, né? Que você para ali, não precisa ficar resolvendo ali produto notável, nem jogando um lado para o outro, tá bom, pessoal? Ok? Bom, o nosso estudo aqui está terminando, tá? Da parábola. E aí a gente vai fazer 3 exercícios somente, tá? Da página 236, exercício 3, página 237, exercício 5 e página 240, exercício 10, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Tô com saudade de vocês. Um grande abraço aí para todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau!